Você trata ela como uma rainha. Você abre a porta do carro, paga o jantar sem sequer olhar a conta. Você ouve por horas, com a paciência de um monge, os problemas que ela tem no trabalho, com as amigas, com a família. Você se torna o porto seguro, o homem confiável, o ombro amigo, e no final, ela te olha nos olhos, com uma sinceridade que chega a ser cruel e diz: você é o melhor amigo que uma mulher poderia ter. E no dia seguinte, você a vê sair com o cara que mal responde suas mensagens, o cara que parece ter um universo próprio, do qual ela anseia desesperadamente por um convite. Se essa história é dolorosamente familiar, se esse roteiro parece ter sido roubado do diário da sua frustração, saiba que você não está sozinho. Você, meu amigo, é a vítima viva da maior e mais cruel mentira que contaram aos homens sobre o desejo feminino. Se você já se sentiu um troféu de melhor amigo em vez do homem que ela deseja, escreva "Chega de ser peão" nos comentários. Hoje nós começamos a sua coroação. Bem-vindo à Mente Blindada, o lugar onde desconstruímos as mentiras que te enfraqueceram e forjamos a verdade que te dará poder. O que você está sentindo não é um defeito seu. Não é porque você não é alto o suficiente, rico o suficiente ou bonito o suficiente. Pare de se torturar com essas fantasias. A sua dor vem de um lugar muito mais profundo. Ela vem de seguir à risca um manual de instruções que está fundamentalmente errado. Um script que lhe deram desde menino, prometendo que o sacrifício, a devoção total e a anulação dos seus próprios desejos seriam a chave para o coração de uma mulher. Eles te ensinaram a ser o homem bonzinho. O que eles não te disseram é que no jogo da atração, o bonzinho é apenas outro nome para previsível, para desprovido de desafios, para sem um reino próprio. O antagonista na sua história não é ela, nunca foi. O inimigo também não são os outros homens. O verdadeiro e único adversário que você precisa derrotar é a sua programação mental. É a necessidade de aprovação que te foi inculcada como uma virtude, mas que opera como um veneno lento. É a voz na sua cabeça que sussurra que você precisa da validação dela para se sentir completo, para se sentir um homem de valor. Nós, aqui na Mente Blindada, temos um nome para essa programação: a mentalidade do mendigo emocional. Um mendigo emocional é aquele que estende a mão não por dinheiro, mas por uma migalha de atenção, de validação, de afeto. Sua felicidade depende do humor dela. Seu valor flutua de acordo com a rapidez com que ela responde sua mensagem. Ele vive em um estado de carência perpétua. E essa carência tem um cheiro. As mulheres podem senti-la a quilômetros de distância. E instintivamente, elas se afastam. Hoje, a sua transformação começa. Nós vamos arrancar essa programação pela raiz. E no lugar dela vamos implantar a filosofia do rei soberano. Um rei não implora por atenção. Ele a comanda através da sua presença. Um rei não busca validação externa, pois ele a encontra na solidez do seu próprio reino, na certeza da sua missão. Um rei opera a partir da abundância, da certeza de que ele é o prêmio. E é essa energia, essa autossuficiência inabalável, que vamos construir juntos, pilar por pilar, começando pela desconstrução da primeira grande mentira. Roteiro completo, bloco 2 de 10. Então, vamos ao capítulo 1, a grande mentira. Por que o homem bonzinho termina sozinho? A primeira e mais fundamental peça de programação que precisamos destruir é a ideia do pedestal. Desde cedo, a cultura, os filmes, as músicas, tudo te ensinou a colocar a mulher dos seus sonhos num altar de marfim. Você a vê não como uma pessoa, mas como uma criatura etérea, perfeita, uma deusa. E o que se faz com uma deusa? A gente a adora, a gente oferece sacrifícios, a gente implora por suas bênçãos. Mas aqui está a verdade brutal que ninguém lhe contou. Deusas são para serem adoradas, não para serem desejadas. Uma mulher colocada em um pedestal sente duas coisas, e nenhuma delas é atração. Primeiro, ela sente uma pressão esmagadora, a pressão de ser perfeita, de corresponder a essa imagem idealizada que você criou. É exaustivo e profundamente solitário estar lá em cima. Segundo, e mais importante, ela para de te ver como um igual.
A dinâmica se torna vertical. Ela está acima, você está abaixo. Ela é a rainha, você é o súdito leal. E me diga, em qual história, em qual reino, a rainha se apaixona ardentemente pelo súdito que apenas lustra o chão do castelo e espera por um olhar de aprovação? Ela pode ter carinho por ele, pode até sentir pena, mas desejo, respeito, admiração, jamais. O desejo nasce no plano horizontal, entre iguais, entre duas forças que se reconhecem. Você precisa entender uma lei fundamental da natureza humana. A atração não é lógica. Ela não responde a planilhas de Excel. Não é uma recompensa que uma mulher te dá por bom comportamento. Ela não senta à noite com uma lista de prós e contras e decide racionalmente. Bom, ele foi legal comigo. Pagou o jantar e ouviu meus problemas. Então agora vou ativar meus sentimentos de desejo por ele. Isso não existe. A atração é um instinto. É uma resposta subconsciente, visceral, à sua força percebida, à sua energia, ao seu valor como homem. E cada vez que você a coloca no pedestal, cada vez que você se anula para agradá-la, você está na prática gritando para o subconsciente dela: o meu valor é menor que o seu. A minha vida é menos importante que a sua. Eu preciso de você para me validar. E essa mensagem, meu amigo, é o maior anti-afrodisíaco que existe. Pense na atração como eletricidade. Para que a faísca aconteça, você precisa de dois polos, um positivo e um negativo. Você precisa de tensão, de polaridade. O homem bonzinho, na sua ânsia de agradar, elimina toda a tensão. Ele concorda com tudo. Ele está sempre disponível. Ele é um território plano, sem montanhas, sem vales, sem mistérios. Ele se torna o polo igual a ela, e dois polos iguais se repelem. A sua busca incessante pela validação dela o torna previsível. E a previsibilidade é a morte silenciosa da admiração. Ela sabe que se ligar às 3 da manhã você vai atender. Ela sabe que se cancelar um encontro de última hora, você vai dizer: tudo bem, sem problemas. Ela sabe que pode contar com você, mas contar com você como se conta com um móvel da casa. Ele é útil, confiável, mas ninguém sente um desejo ardente por um sofá, por mais confortável que ele seja. O sofá não tem um universo próprio. Ele não tem uma missão. A existência dele é servir. E no momento em que você aceita o papel de serviçal emocional, você abdica do seu trono de rei. Você se torna apenas mais um peão no tabuleiro dela. Roteiro completo. Bloco 3 de 10. Vamos aprofundar isso, pois é a chave que liberta da corrente. O erro fatal do peão não é o ato de ser bom. A bondade é uma virtude de um homem de valor. O erro fatal é a intenção por trás do ato. É a bondade transacional. Cada gesto seu, cada favor, cada jantar pago, vem com uma expectativa invisível atrelada. Você está essencialmente tentando comprar o afeto dela com a moeda das boas ações. Você opera sob a lógica de um comerciante. Se eu investir X de atenção e Y de gentileza, eu devo receber Z de desejo em troca. Mas o coração e o desejo de uma mulher não são uma máquina de vendas. Você não pode inserir moedas de gentileza e esperar que o produto atração caia na bandeja. Pior, ela sente o peso dessa transação. Ela sente que cada favor a coloca em uma dívida emocional que ela não pediu para ter. E ninguém gosta de se sentir endividado. Isso gera ressentimento, não atração. A sua bondade se torna um fardo, uma manipulação sutil para encurralá-la em uma posição onde dizer não a faria se sentir uma pessoa má. E essa tática, além de ineficaz, é fraca. Imagine um chefe de cozinha. Um chefe medíocre prepara um prato e fica o tempo todo espiando pela porta da cozinha, desesperado pela aprovação dos clientes. A refeição dele não é sobre a arte de cozinhar, é sobre a necessidade de ser aplaudido. Agora imagine um mestre-chefe. Ele cozinha com uma concentração absoluta, imerso na sua arte. A alegria dele vem do ato de criar algo excepcional. Ele serve o prato com a calma confiança de quem sabe o valor do seu trabalho. A aprovação dos clientes é uma consequência bem-vinda, mas não é a fonte da sua validação. O homem bonzinho é o chefe carente. O rei soberano é o mestre-chefe.
A chamada friend zone, a zona de amizade, não é uma prisão para onde as mulheres más enviam os homens bons. Pense nisso. A friend zone é uma categoria que você mesmo cria com a sua aplicação para o cargo. Você envia um currículo que diz: sou um excelente ouvinte, ofereço apoio emocional incondicional, não tenho minhas próprias demandas, estou sempre disponível, não represento nenhum desafio ou risco. E então, quando ela te contrata para a exata posição que você descreveu no seu currículo, o de melhor amigo, você se sente traído. Você não foi rejeitado como amante. Você foi aceito com louvor, no papel para o qual você fez o teste. O rei soberano, por outro lado, age de forma diferente. Ele é bom, ele é generoso, mas suas ações são um transbordamento do seu próprio reino abundante, não uma tentativa de comprar um terreno no reino dela. Ele é generoso porque ele pode, não porque ele espera algo em troca. A sua bondade é autêntica, desapegada do resultado. E essa energia de desapego, essa autossuficiência, é magneticamente atraente. Ele não está tentando provar seu valor para ela. Ele já conhece seu próprio valor. Ele está simplesmente vivendo de acordo com seu código de conduta, com a sua missão, e convida quem ele julga merecedora para fazer parte dessa jornada. Percebe a inversão de poder? O peão busca aprovação. O rei concede acesso. E enquanto você continuar operando com a lógica do peão, a lógica da troca, do sacrifício na esperança de uma recompensa, você continuará recebendo o mesmo resultado. Um tapinha nas costas, você é tão legal, e a visão das costas dela enquanto ela se afasta, atraída não pelo servo, mas por outro rei. Agora a pergunta é: quão profundas são as raízes dessa programação em você? É hora de um diagnóstico honesto. É hora de se olhar no espelho sem filtros. Roteiro completo. Bloco 4 de 10. Vamos ao capítulo 2. O diagnóstico do peão. Você é um mendigo emocional? Responda com honestidade brutal, apenas para si mesmo. Ninguém está ouvindo. Este é o momento em que a verdade te encara no espelho, e a sua única tarefa é não desviar o olhar. Vamos ao checklist da carência. Primeiro, a sua agenda é um território livre para ela colonizar? Você cancela um compromisso com amigos, um projeto pessoal, uma hora de treino, porque ela talvez te ligue ou mande uma mensagem com um convite de última hora? Se o seu tempo não tem valor para você, por que, em nome dos céus, teria valor para ela? Segundo, você vive em um campo minado de opiniões? Você se pega medindo suas palavras, testando o terreno antes de dar uma opinião forte, com medo de que uma discordância sobre um filme ou um livro possa causar um cataclisma no relacionamento. Um homem que tem medo de ter suas próprias convicções é um homem sem espinha dorsal, e nenhuma mulher deseja um invertebrado. Terceiro, você usa suas feridas como moeda de troca? Você compartilha suas dores e traumas do passado de forma prematura, não como um ato de conexão genuína, mas como uma isca emocional? Uma tentativa de gerar pena, de fazê-la se sentir responsável pelo seu bem-estar? Vulnerabilidade, na mente blindada, é um privilégio que se concede a quem conquista sua confiança. Para o peão, é uma ferramenta de mendicância. Quarto, a sua vida é um filme em preto e branco que só ganha cor quando ela entra em cena. Se a ausência dela transforma seus dias em uma paisagem cinzenta de tédio, e a presença dela é o único evento que te traz euforia, você não está apaixonado. Você está viciado. Viciado na validação, viciado no estímulo externo que preenche o seu vazio interior. Quinto, você é um orbitador? Você vive na periferia do universo digital dela, sendo o primeiro a ver os stories, curtindo fotos de anos atrás, deixando comentários genéricos apenas para marcar presença, na esperança de ser notado? Essa perseguição silenciosa não é romântica, é desesperada. E o desespero é o perfume que repele. Se você acenou positivamente para uma ou mais dessas perguntas, o diagnóstico é claro. A programação do mendigo emocional está ativa. Mas não se desespere, porque a clareza é o primeiro passo da cura. O reconhecimento do padrão é o que nos dá o poder de quebrá-lo. A raiz de todos esses comportamentos não é o seu amor por ela. A raiz é a falta de um amor maior. O amor pela sua própria jornada. A raiz do vazio,
É um trono desocupado no centro da sua alma. O seu reino não tem um rei. Como um reino sem rei está fadado ao caos e à invasão, uma vida sem um propósito central está fadada a buscar, em outros, a ordem e o sentido que não consegue criar por si mesma. Você a transformou na sua missão. Você a fez a sua rainha, antes mesmo de se coroar como rei da sua própria vida. E essa é a maior carga que você pode colocar sobre os ombros de uma mulher. Nenhuma mulher de valor quer ser a salvadora de um homem. Ela não quer ser o seu projeto de vida. Ela quer ser a parceira escolhida por um homem que já tem uma vida. Um homem cujo projeto principal é a sua própria evolução, a construção do seu próprio império, seja ele qual for. O diagnóstico está feito. As feridas foram expostas. Agora, e somente agora, podemos começar a forja da coroa. É hora de preencher o trono vazio. Roteiro completo. Bloco 5 de 10. Agora, entramos no coração da nossa fortaleza. Bem-vindo ao capítulo 3. Forjando a coroa. O poder inabalável da missão. A grande lição do filósofo Friedrich Nietzsche. Não pense em Nietzsche como um acadêmico de biblioteca. Pense nele como um mestre ferreiro da alma humana. Ele entendeu que a força motriz mais poderosa de um homem não é a busca pela felicidade, nem mesmo a busca pelo amor. É o que ele chamou de vontade de poder. E aqui, precisamos destruir outra mentira. A vontade de poder não tem nada a ver com dominar os outros, com ser um tirano. Essa é uma interpretação fraca e medíocre. Na filosofia da mente blindada, a vontade de poder é a sua sede insaciável de autossuperação. É o desejo ardente de se tornar mais forte, mais disciplinado, mais competente, mais sábio hoje do que você era ontem. É a sua capacidade de impor a sua vontade sobre a sua própria fraqueza, sobre a sua própria preguiça, sobre o seu próprio caos interior. É aqui que você começa a forjar a sua coroa. E a matéria-prima dessa coroa é a sua missão. A sua missão é o sol do seu universo. Pense nisso. O Sol não pede aos planetas que orbitem ao seu redor. Ele não se preocupa se Mercúrio está tendo um dia ruim, ou se Júpiter está prestando atenção nele. O Sol simplesmente é. Ele queima com sua própria energia, de dentro para fora. E a sua imensa força gravitacional, nascida dessa energia interna, organiza todo o sistema solar ao seu redor. Os planetas não têm escolha a não ser orbitar. É uma lei da física. O mendigo emocional comete o erro cósmico de tentar fazer dela o Sol, e ele se torna um planeta frio e escuro, girando desesperadamente em torno dela, dependendo da luz e do calor que ela emite para sentir que tem alguma vida. O rei soberano entende que ele é o Sol, a sua missão, o seu propósito, a sua autossuperação. Essa é a energia nuclear que queima no centro do seu ser. E uma mulher, um relacionamento é um planeta bem-vindo que ele atrai para a sua órbita. Ela pode ser a sua lua, refletindo a sua luz de uma maneira bela e única, mas ela nunca, jamais, pode ser o seu sol. Mas qual é a minha missão? Você pode perguntar. Especialmente se você tem mais de 40, 50 anos e sente que a sua carreira já não tem o mesmo fogo. Missão, para um homem de mente blindada, não é apenas o seu trabalho. É um projeto de autossuperação que depende única e exclusivamente de você. Pode ser a sua maestria física, a decisão de, aos 50, construir o corpo mais forte, saudável e funcional que você já teve. Pode ser a sua soberania financeira, a construção de um negócio, de um investimento, de um legado que te dará liberdade e poder de escolha. Pode ser a sua busca intelectual, a meta de se tornar fluente em um novo idioma, de dominar um instrumento musical, de se tornar uma autoridade reconhecida em um assunto que te fascina. Pode ser o seu legado como patriarca, ser a rocha inabalável da sua família, a fonte de sabedoria e força para seus filhos e netos. A natureza exata da missão importa menos do que os seus 2 critérios inegociáveis. Primeiro, ela deve ser focada no seu crescimento. Segundo, o sucesso dela deve estar sob o seu controle. Não pode depender da aprovação de um chefe, da sorte e muito menos da validação dela. Quando você acorda de manhã e o primeiro pensamento é sobre a sua missão, quando você dedica suas melhores horas e sua energia mais focada a ela, algo mágico começa a acontecer.
Você para de se preocupar se ela vai mandar mensagem. A sua mente está ocupada demais construindo um império. E essa mudança de foco altera fundamentalmente a sua energia, a sua aura. Você começa a vibrar em uma frequência diferente. A frequência de um homem que tem um centro. A frequência de um rei. Roteiro completo. Bloco 6 de 10. E essa frequência é percebida. Não de forma consciente. Não é algo que ela possa verbalizar. É sentida no nível do instinto, do radar subconsciente que toda mulher possui. Ela percebe uma mudança na sua postura, no seu olhar, no ritmo da sua fala. O homem carente fala rápido, busca preencher o silêncio, teme o tédio. O homem centrado na sua missão é econômico com suas palavras. Ele está confortável no silêncio. O silêncio é o seu território. Ele não está ali para entretê-la. Ele está ali para ter uma interação genuína. Se ela acontecer, ótimo. Se não, a sua missão o espera. Sua vida continua. Essa energia de desapego muda tudo, porque ela o força a sair da categoria utilidade e entrar na categoria possibilidade. A categoria de um homem com um destino próprio. Um homem que está indo a algum lugar, com ou sem ela. E, instintivamente, ela sentirá o desejo de fazer parte dessa jornada. Porque a verdade é esta, e escreva isso na parede da sua mente. A maior atração que um homem pode gerar é a percepção de que sua felicidade e seu propósito são forjados por ele e para ele. Uma mulher de valor não quer ser a fonte da sua felicidade. Ela quer ser a testemunha e a parceira na felicidade que você mesmo criou. O peão precisa dela. O rei a escolhe. A necessidade do peão a sufoca. A escolha do rei a valoriza. E quando você finalmente entende isso, quando você começa a construir as muralhas do seu próprio reino e a se sentar no seu próprio trono, você olha para o lado e percebe uma outra construção, um altar de mármore que você mesmo ergueu, e no topo dele, a estátua idealizada dela, e você entende que, enquanto esse altar estiver de pé, o seu reino terá sempre um poder concorrente. É hora de demolir o pedestal. Isso nos leva diretamente ao capítulo 4. O trono vazio. A verdade sobre o pedestal dela. A primeira ação de um rei recém-coroado é eliminar os cultos e os falsos ídolos dentro do seu território. E o maior falso ídolo na sua vida é a imagem perfeita e divinizada que você tem dela. É hora de humanizar a deusa. Como se faz isso na prática? Primeiro, pare com a adoração. Pare com os elogios vazios e excessivos sobre a beleza dela. Ela já ouviu isso de centenas de peões. É ruído branco. Em vez de dizer, você é a mulher mais linda do mundo, observe-a, ouça-a e elogie algo que revele que você a enxerga de verdade. Elogie uma ideia inteligente que ela teve. Elogie o senso de humor afiado. Elogie a coragem dela em uma decisão difícil. Mostre que você está interagindo com o cérebro dela, com o caráter dela, não apenas com a embalagem. Segundo, use o humor e a brincadeira. A adoração é solene e pesada. O humor é leve e cria uma ponte entre iguais. Brinque com ela. Use um apelido divertido. Ria de uma peculiaridade dela de forma carinhosa. O ato de brincar, de não levar tudo tão a sério, quebra a tensão hierárquica. Mostra que você não está intimidado pela perfeição dela, porque você a vê como um ser humano real e se sente perfeitamente à vontade na presença dela. Terceiro, e talvez o mais poderoso, ouse discordar. O peão, em seu medo abjeto de perdê-la, concorda com tudo. Ah, você gosta daquela banda? Eu também adoro. O rei tem seu próprio território mental. Ele tem suas próprias opiniões, forjadas na sua experiência. Se ela expressa uma ideia com a qual você não concorda, não entre em combate. Mas também não se submeta. Diga com a calma de quem domina seu próprio mundo. Entendo seu ponto. Eu já vejo isso por um ângulo um pouco diferente. A sua capacidade de manter seu próprio quadro de realidade, sem agressividade, mas com firmeza, é um demonstrador massivo de força interior. Você a trata como uma igual, digna de um debate real, e não como uma criança que precisa ser agradada. Roteiro completo. Bloco 7 de 10. Ao fazer isso, ao humanizá-la,
você paradoxalmente aumenta o respeito dela por você. Você sai da multidão de adoradores anônimos e se torna um indivíduo, um homem com seu próprio mapa, suas próprias fronteiras. E isso nos leva à quarta ferramenta de demolição do pedestal: o poder do não. O peão acredita que a palavra sim é a chave para o afeto. Sim, posso te ajudar com a mudança. Sim, posso ouvir seus problemas às 2 da manhã. Sim, eu desmarco tudo por você. O rei entende que o sim só tem valor quando o não é uma possibilidade real. A sua capacidade de dizer não de forma calma e respeitosa é o que dá peso e valor ao seu tempo e à sua energia. Não se trata de ser rude ou egoísta. Trata-se de ter uma vida própria, com prioridades e compromissos que você honra. Se ela te chama de última hora e você já tem um plano, mesmo que seu plano seja ler um livro que vai te fortalecer ou trabalhar em seu projeto, a resposta do rei é: eu adoraria te ver, mas hoje não consigo. Fico livre na quinta à noite. Podemos fazer algo. O que acha? Veja a estrutura de poder nesta simples frase. Você afirma o seu interesse. Adoraria te ver. Mas mantém sua estrutura. Hoje não consigo. Você protege seu tempo, demonstra que ele é valioso e ainda lidera a interação, propondo uma alternativa. Que tal na quinta? Você não está reagindo ao mundo dela. Você está convidando-a para o seu. E isso me leva à última demolição: a linguagem. Pare de pedir. Comece a convidar. O peão pede permissão. A linguagem dele é hesitante, ascendente no final da frase. Será que você gostaria de, talvez, sair comigo um dia? É a súplica de um mendigo. O rei não pede, ele lidera. A linguagem dele é declarativa. Eu vou conhecer um novo bar de jazz na sexta. O lugar parece incrível. Venha comigo. A energia é completamente diferente. Ele não está pedindo a ela para preencher um buraco na agenda dele. Ele tem um plano. Ele tem uma vida interessante em andamento e ele está oferecendo a ela a oportunidade de participar. É uma oferta, não um pedido de ajuda. A escolha de ir ou não é dela, mas o valor e a liderança são inquestionavelmente dele. Quando você implementa essas mudanças, humanizar, usar o humor, discordar com respeito, dominar o não e liderar com a linguagem, a dinâmica antiga morre, a hierarquia do pedestal desmorona. Vocês se tornam dois soberanos, interagindo em um plano de igualdade. É aqui que a verdadeira conexão pode nascer, mas é também aqui que reside um perigo sutil. Uma armadilha moderna na qual muitos homens, ao tentar se aprofundar, caem de volta na mentalidade do peão. Falo da armadilha da vulnerabilidade. Isso exige uma sabedoria mais estratégica, uma sabedoria quase militar. Bem-vindo ao capítulo 5. A fortaleza da mente, dominando a vulnerabilidade estratégica, a lição de Maquiavel. Vamos ser diretos. A ideia moderna de que você deve ser vulnerável e abrir seu coração indiscriminadamente é um dos conselhos mais perigosos já dados a um homem. Não me entenda mal, a vulnerabilidade tem seu lugar, mas o mundo te vendeu a ideia de que ela é uma porta de entrada, uma chave mestra para a intimidade. Isso é uma mentira. Indiscriminadamente, a vulnerabilidade não é força. É um suicídio estratégico. É o equivalente a entregar a um general inimigo o mapa completo da sua fortaleza, com todas as suas passagens secretas e pontos fracos, antes mesmo de saber se ele vem em paz ou com um exército para te destruir. Roteiro completo. Bloco 8 de 10. Maquiavel, o grande estrategista do poder, nos ensina uma lição fundamental. A sabedoria não está em ser mau, mas em entender que o mundo não é um conto de fadas. A sabedoria está na astúcia, na capacidade de observar a natureza humana como ela é e não como gostaríamos que ela fosse. E a natureza humana é esta. A confiança é um recurso raro e valioso, e deve ser concedida com a precisão de um cirurgião. Pense nas suas dores mais profundas, nas suas inseguranças, nos seus fracassos passados. Isso não é lixo emocional. Isso é o tesouro guardado no cofre mais profundo da sua fortaleza. É o ouro da sua história, forjado no fogo das suas batalhas. O peão, em sua ânsia desesperada por conexão, trata esse tesouro como panfletos na rua.
Ele os distribui no primeiro encontro, na esperança de que a outra pessoa, vendo o brilho do seu ouro, decida se tornar uma guardiã leal da sua fortaleza. Essa é uma aposta de tolo. Você está entregando o seu bem mais precioso e esperando que a bondade de um estranho o proteja. O rei soberano opera com o princípio oposto. O acesso ao seu tesouro, a sua vulnerabilidade mais autêntica, não é uma oferta, é uma recompensa. É um privilégio concedido apenas àqueles que provaram, com ações consistentes ao longo do tempo, a sua lealdade. E o que é lealdade? Não são palavras doces. Não são promessas de "estarei sempre aqui para você". Lealdade é um verbo. É uma ação. Ela defende seu nome quando você não está presente? Ela apoia ativamente a sua missão? Ou ela a vê como um competidor pela sua atenção? Ela respeita suas fronteiras e seu tempo? Ela é uma fonte de paz na sua vida? Ou uma fonte de caos? As ações dela constroem o seu reino ou o sabotam? Observe. Menos palavras. Mais observação. Crie círculos de confiança. No círculo externo, você compartilha suas opiniões, suas ideias, suas observações sobre o mundo. Informação de baixo risco. A maioria das pessoas viverá aqui. Se uma pessoa, com o tempo, demonstra através de ações que é uma aliada, que joga no seu time, você pode conceder-lhe acesso ao próximo círculo. Aqui, você compartilha seus desafios, suas aspirações, as dificuldades que encontra na sua missão. Você atesta vendo se ela usa essa informação para te apoiar ou para te enfraquecer. E apenas e somente apenas aquela que provar ser uma verdadeira parceira, uma rainha para o seu rei, uma co-construtora do seu império, a ela, você concede a chave do cofre. A ela, você mostra o mapa da sua alma, porque você não está mais com medo de que ela use isso contra você. Você tem evidências concretas de que ela é uma guardiã do seu legado. O peão oferece vulnerabilidade para comprar lealdade. O rei exige lealdade para recompensar com vulnerabilidade. É uma inversão total de estratégia, e é a diferença entre a força e a fragilidade. Domine essa arte. Entenda que sua história, suas cicatrizes, são a fonte do seu poder. Entregá-las a quem não as merece não te torna aberto, te torna imprudente. A verdadeira força está no controle da sua narrativa. Você decide quem é digno de ouvi-la. Vulnerabilidade não é uma chave para abrir a porta da intimidade. É a recompensa que se dá a quem já provou que merece estar do lado de dentro. E quando você vive por este código, a sua fortaleza mental se torna inexpugnável. Com sua fortaleza mental erguida e suas fronteiras bem guardadas, chegamos à consequência final e inevitável de todo este trabalho. Chegamos à colheita. Bem-vindo ao último capítulo da sua transformação. Capítulo 6. A alquimia da atração. O fim da perseguição e o início da gravidade. O peão vive em um estado de perseguição constante. Pense nele como um caçador de borboletas. Ele corre ofegante com uma rede na mão para lá e para cá, tentando capturar algo que é por natureza arisco e livre. É um esforço exaustivo, reativo e, na maioria das vezes, frustrante. Quanto mais ele corre, mais a borboleta foge. O rei soberano abandona a rede. Ele para de correr. Ele entende que a borboleta não é o prêmio. O prêmio é o jardim. E então, ele se torna um jardineiro. Ele foca toda a sua energia em cultivar o seu próprio terreno. Ele ara a terra da sua disciplina. Ele aduba com conhecimento. Ele rega com o suor do seu esforço na sua missão. Ele constrói um jardim tão vibrante, tão cheio de vida e de valor, que as borboletas vêm até ele por vontade própria. Elas não têm escolha. É onde o néctar está. Isto é o que significa parar de perseguir e começar a atrair. Você se torna o centro gravitacional da sua própria vida. A sua missão, sua autoconfiança, sua recusa em aceitar desrespeito. Tudo isso aumenta a sua massa existencial. E assim como na física, quanto maior a massa de um corpo, maior a sua força gravitacional. As pessoas, e especialmente as mulheres de valor, são atraídas para orbitar homens de grande massa, homens com substância, homens que são, em si, um universo. Na prática, a ansiedade desaparece.
Aquela tortura mental de analisar cada mensagem, cada palavra, cada emoji, simplesmente se dissolve, porque a sua paz interior não depende mais do resultado da interação. A sua validação vem de dentro, do ato de cuidar do seu jardim. A dinâmica da relação muda de um jogo de xadrez tenso para uma dança harmônica. Não há mais a necessidade de jogar, de usar técnicas. Você simplesmente é. E o seu ser, agora íntegro e soberano, é naturalmente magnético. A interação flui com uma leveza que antes era impensável. Mas aqui vai um último segredo, uma prova de fogo. Quando você faz essa transformação de peão para rei, a mulher ao seu lado, ou a nova mulher que você atrair, irá, em um nível puramente subconsciente, testá-lo. Ela não fará isso de maldade. É um mecanismo de verificação do instinto feminino, para saber se a sua nova força é real ou apenas uma máscara que vai cair na primeira dificuldade. Esse teste pode vir de várias formas. Um drama repentino, um cancelamento de última hora, uma distância emocional inexplicável. É uma tempestade sutil, criada para ver se o seu barco vai virar. O peão, ao primeiro sinal de chuva, entra em pânico. O que eu fiz de errado? Me desculpe. Como posso consertar? Ele revela que sua coroa era de papelão, e a tempestade a desfaz, levando junto todo o respeito que ele havia conquistado. O rei soberano vê a tempestade no horizonte e não se abala. O seu estado emocional não está atrelado ao clima dela. Ele é a montanha, não a folha ao vento. Ele observa a tempestade com calma. Ele pode dizer: parece que você está passando por algo. Estou aqui se precisar de mim. Mas enquanto isso, vou continuar cuidando do meu jardim. Ele não é arrastado para o drama. Ele mantém o seu centro, o seu propósito. Ao passar neste teste, ao mostrar que a sua paz interior é inegociável e forjada por ele mesmo, você não apenas solidifica a atração dela, você a transforma em um respeito profundo e duradouro. Ela entende, no nível mais primitivo, que encontrou uma rocha, um homem de verdade. E essa, meu amigo, é a alquimia completa. E assim o ciclo se completa. A transmutação está feita. Olhe para trás por um momento. Veja o homem que você era quando começou a ouvir estas palavras. Um homem confuso, frustrado, jogando um jogo com regras que o levavam sempre à derrota. Um peão leal, mas sacrificado. Um mendigo emocional, esperando por migalhas de validação. E veja o homem que está diante do espelho agora. Um homem com um diagnóstico claro da mentira que o aprisionava. Um homem que entende que a fonte de seu poder não está nela, mas nele mesmo. Um homem que começou a forjar a própria coroa com a matéria-prima da sua missão. Um homem que aprendeu a demolir pedestais, a proteger as fronteiras da sua mente e a tratar sua vulnerabilidade como o tesouro que ela é. Você aprendeu a parar de caçar borboletas e a se tornar o jardineiro. A verdadeira vitória, o verdadeiro troféu desta jornada nunca foi ela. A conquista dela, o desejo dela, a admiração dela, tudo isso são apenas consequências, subprodutos inevitáveis da única vitória que realmente importa. A verdadeira vitória não está em conquistar uma mulher, mas em conquistar a si mesmo. Quando você se torna o rei soberano do seu próprio reino interior, quando sua felicidade não é mais uma negociação com o mundo exterior, mas uma declaração de independência da sua própria alma, a atração se torna uma lei da natureza, tão certa quanto a gravidade. Grave este princípio inegociável na fortaleza da sua mente, pois ele é a fundação de tudo o que construímos hoje. Quando uma mulher percebe que você não a precisa para respirar, é quando ela, ironicamente, mais desejará compartilhar o seu ar. A autossuficiência não é um ato de egoísmo, é o ato de amor próprio mais profundo, e é o poder mais sedutor que um homem pode manifestar. A coroação começou, mas a jornada para manter o reino é diária. Se a filosofia do rei soberano ressoa com a sua alma, seu lugar não é como um espectador, mas como um arquiteto ao nosso lado. Junte-se à nossa irmandade de homens de valor. Faça parte do movimento Mente Blindada clicando no botão.